Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Olha a Dani Guerreiro novamente. Faz um tempinho que eu não gravo, né? É que eu tô vendo matérias para gravar vídeo, né? O último eu falei dessas condições difíceis que estamos passando, como a gente deve agir, né? Para não ficar mais difíceis ainda. E hoje eu vou falar de um feriado que passou, né? Que muita gente comemora, outros não comemora, outros seguem apenas a tradição, mas não sabem o que realmente significa, né? Primeiramente, eu vou falar para vocês qual a origem da Páscoa, tá? Que o meu canal, como eu já falei, eu vou falar de assuntos diversos, não só do autismo, mas eu também vou falar de assuntos diversos. E agora passou o domingo da Páscoa, muitas pessoas trocaram aí seus ovos de Páscoa. Devido à pandemia, não teve o famoso almoço em família com aquela bacalhoada, porque já virou tradição e essa tradição vem de anos, passa de pai para filho, de filho para neto e assim vai. Mas muitas pessoas comemoram e não sabem a origem, né, de tudo isso. Por exemplo, a Páscoa, ela tem a origem tanto cristã como pagã. E ambas origens acabaram se misturando, como diz aqui a história que eu estava lendo, né? Por exemplo, essa origem da Páscoa, que inclui ovos de Páscoa, coelhos, essa tradição toda que o pessoal segue aí à risca, ela tem origem em rituais pagãos. E, e acabou se misturando aí durante esses séculos com a morte e a ressurreição de Cristo. Nessa época, muito tempo atrás, as tribos pagãs da Europa adoravam uma deusa da primavera. O nome dela era Eostre. E para prestarem cultos a essa deusa, sempre no final de março que esses cultos eram realizados. Eram organizados uns festivais que celebravam o início da primavera lá na Europa. Acredita-se que essa deusa aí, ela era a deusa da fertilidade, né? E eles faziam esses cultos aí. A Páscoa, ela também já era celebrada pelos judeus, no caso, a parte cristã, né? Bem antes do nascimento de Jesus. E começou lá no Antigo Egito, que representava a libertação dos israelitas da escravidão no Egito. A Páscoa, atualmente, quando as pessoas comemoram, né? Geralmente as pessoas que vêm da religião católica representa, na verdade, a passagem que celebra o renascimento de Cristo e a ascensão dele aos céus depois dele ter morrido. A real Páscoa que alguns cristãos, né, alguns da Igreja Católica comemoram é essa. Mas acabaram misturando essa tradição com a tradição pagã, né? Por que escolheram o coelho da Páscoa? É interessante a gente saber, né? Porque às vezes a gente fala, ai, até ensina pro filho, ai, vamos lá, o coelhinho deixou ovos, né? Mas por quê? Qual o significado do coelho em plena Páscoa, né? Na verdade, antigamente, o coelho, na verdade, era uma lebre, o pessoal optou pelo coelho, né? A gestação da lebre durava apenas um mês e era considerado a representação da lua, que nesse mesmo espaço de tempo passa a escuridão da lua nova ao brilho da lua cheia. E era assim que os povos antigos determinavam a Páscoa, através da transição da lua. E a relação da lebre com a Páscoa deve ser ao fato desses povos antigos considerarem esse animal, a lebre, como representação da fertilidade, porque era um animal que dava cria todo mês e era bastante crias, né? Se reproduzia rapidamente. Então, a figura do coelho, da lebre, né? No caso dos povos antigos era a lebre, é que ela representava a fertilidade. E também tem a lenda que eles colocaram, uma lenda da lebre, juntamente com aquela deusa da primavera, que eles prestavam lá os cultos, né? Segundo a lenda, essa lebre era um pássaro que pertencia a essa deusa, Eostre, e que um dia ela se transformou num coelho.
E nisso ela construiu o ninho e é onde se originou os ovos. Olha que interessante, né? Então, a história do coelho que caiu aí de paraquedas no meio da Páscoa é essa. Ele tinha o sinônimo de fertilidade. Essa deusa que eles adoravam, os povos pagãos adoravam como a deusa Eostre, era a deusa da primavera e também era considerada a deusa da fertilidade. Bom, e os ovos de Páscoa? Por que hoje em dia as pessoas presenteiam as outras com ovos de chocolate, né? Qual a origem disso tudo? É ritual? Sim, hoje em dia as pessoas seguem os rituais, né? Isso vem de anos, né? Vai passando de geração para geração. Então, isso vai da relação do povo, né? Dos ancestrais, né? Sabe-se que sacerdotes pagãos escolheram a imagem do ovo como um símbolo de fertilidade também, de início da vida, né? No Antigo Egito, na Pérsia, na Grécia e na Roma, era usado esses ovos comuns de galinha, para a chegada da primavera. E porque nesses países nós estamos entrando no outono. Lá na Europa é primavera, tá? E eles festejavam essa deusa alegre pela troca da lua, que a gente vê que a lua ela fica bem evidente nessa época do ano. E os ovos, né? Lá no ritual deles, eles cozinhavam esses ovos para comemorar a entrada da primavera. Simbolizava o universo e o princípio da vida. E essa comemoração que usava ovos chegou na Europa e supõe que essa tradição tenha vindo por missionários através da Europa Ocidental. E o costume de usar ovos como presentes de Páscoa, naquela época os ovos eles eram pintados de vermelho, que simbolizava o sangue de Cristo. Aí onde essa tradição pagã se misturou, muitas vezes o pessoal confundiu com a tradição cristã, né? Então, é a Páscoa. Você pergunta para uma pessoa, é o renascimento de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão dele ao céu. Aí entra o coelho e o ovo, né? Então, são comemorações cristãs e pagãs que acabaram se misturando, né? Como diz a pesquisa aqui, os cristãos rapidamente se adaptaram a essa tradição do ovo e do coelho. Tá vendo? Rapidamente foi misturada essa tradição aí. Aí no século XVII que apareceu os primeiros ovos de chocolate. Na década de 60 apareceram ovos plásticos recheados de pequenos ovos de chocolate ou bombons. Então, gente, essa é a história da Páscoa que muitos comemoram com coelhos, ovos, outros já comemoram de uma forma mais religiosa, né? E é interessante a gente saber, porque, como eu disse, muitas pessoas comemoram e elas não sabem o que estão comemorando. Se você pode perguntar para qualquer um, o que significa o coelho, o ovo, de onde veio essa história de fazer o chocolate em forma de ovo e presentear, né? É interessante. Então, gente, se vocês gostam dos vídeos e acompanham, se inscrevam no meu canal, deixe seu joinha lá no canal no YouTube. Meu canal é o Dani Guerreiro, tá bom? É importante vocês se inscreverem, caso se interesse, deixar seu joinha lá, tá bom? Eu tô também nas redes sociais, Facebook Daniele Guerreiro e também no Instagram Guerreiro Daniele. Guerreiro _ Daniele, tá bom? Fiquem à vontade, mande sugestões, comentários, eu estarei aqui lendo, tá bom? Eu sempre leio as sugestões, os comentários. Leio também as críticas, né? Que a gente nunca fica livre, tá bom? Mantenham aí a sua quarentena direitinho, que esse coronavírus não tá fácil para ninguém. É difícil, mas é um mal necessário. Como diz assim, a quarentena é um mal necessário para a gente preservar tanto nós como membros da nossa querida família, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!